Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma partida da nossa playlist Partidas Imortais de Xadrez. Toda segunda, quarta e sexta às 20 horas, horário de Brasília. E a gente tem aqui ninguém mais, ninguém menos do que Paul Morphy, o gênio Paul Morphy, tido por muitos como o maior jogador da história. Isso foi reforçado por Bob Fischer. Foi perguntado, o norte-americano Bob Fischer, quando foi perguntado o melhor da história, ele respondeu que foi o norte-americano Paul Morphy. Rafa, por que você está evidenciando tanto a palavra norte-americano? Foi sem querer querendo. Pessoal, Paul Morphy aqui, brincadeiras à parte, né? E tido por muitos como um homem muito à frente da época dele. É claro que se ele viesse hoje, já fizeram estudos, Ricardo Nakamura já fez estudos sobre isso, já falou sobre isso, outros grandes mestres também. Se o Paul Morphy viesse jogar hoje em dia, sem estudo de computador, sem nada, ele ia tomar banho dos meninos dos GM de 12 anos, né? Agora é o seguinte, aqui a gente tá falando na época ninguém tinha computador, não tinha com quem estudar, não tinha tanto livro, não tinha nada. A gente tá falando de 1866. Então o Paul Morphy, de fato, o jogo dele era muito genial e muito à frente da época dele, mas muito. De fato deve ser se não um dos maiores gênios aí do xadrez da história, né? E Paul Morphy está jogando contra o seu amigo Charles Mauryan, também conhecido como o seu Leôncio, e aqui o Charles Mauryan, pessoal, ele é um amigo do Paul Morphy, um jogador de xadrez muito amigo também do Paul Morphy, e o Paul Morphy era tão bom que ele falou, eu jogo com um cavalo a menos, né? Então, pra vocês perceberem aqui, a gente tá faltando uma peça aqui, tá faltando o cavalo aqui do Paul Morphy, e ele vai jogar essa partida aí, portanto, contra o seu amigo Charles Mauryan. Vamos dar uma olhada então, o Paul Morphy abre com o peão do rei aqui, e depois G5, galera, você tem uma peça a menos, não dá pra jogar pra levar pra um finalzinho, trocar peça e tudo mais, você tem que ir pro tudo ou nada, né? Olha o que o Paul Morphy vai fazer, claro, aqui já começa a genialidade, né? O gambito do rei sem esse cavalo, né? Porque no gambito do rei, de fato, esse cavalo aí acaba não sendo tão necessário, pelo menos na abertura, né? Então aqui o Paul Morphy tá correndo contra o tempo, ele precisa da mate logo, né? Porque se trocar peça e tudo mais, ele vai ficar pior. A partida seguiu com E por F4 e agora cavalo em F3 desenvolvendo peça. G5, melhor lance da posição aí na abertura do gambito do rei. Paul Morphy segue com bispo C4 e agora G4, né? O Gambito Múzio, se eu não me engano. Só que não tem nome essa abertura, na verdade, porque o Gambito Múzio, pelo menos as brancas têm um cavalo aqui e sacrificam esse. Quer dizer, o Paul Morphy, ele começou agora, ele começou com uma peça a menos e agora vai sacrificar o cavalo, ele joga D4 aqui, é inacreditável. Paul Morphy acelerando, olha a compreensão do xadrez dele, acelerando o desenvolvimento das peças e não contando tanto assim com o material. Ele já começou com material a menos, ele tá entregando ainda mais. Peão por cavalo foi jogado, dama por F3 foi jogado, o cavalo vem para C6, ataca agora o peão. E nessa posição o Paul Morphy vai pro melhor lance da posição, segundo os computadores. Porque aqui, galera, a avaliação da posição já tá -2, né? -2,5. O Paul Morphy começou com um cavalo a menos, não daria para estar diferente. E aqui o único lance da posição, na verdade, é o lance do Paul Morphy, inacreditável. Bispo por F7, vai fazendo uma imortal aqui o Paul Morphy contra o seu amigo Charles Mauryan. E aqui a ideia é de fato expor o rei e partir para o checkmate. Rei por F7 foi jogado, dama em H5, cheque. O rei já não tem tantas casas assim, a posição é muito perigosa, rei E7 foi jogado e agora bispo por F4, o Paul Morphy tem um bispo e uma dama para atacar, daqui a pouco ele vai ter uma torre também aí, quando ele fizer o roque, né? E só. Charles Mauryan segue aqui com o cavalo em F6, atacando a dama do Paul Morphy, bispo G5, o Paul Morphy tem que mexer o bispo de novo, não tá dando tempo de fazer o roque, mas por enquanto um lance perigoso, fica com o cavalo cravado. Bispo G7 foi jogado, melhor lance da posição, traz aqui uma defesa. E o Paul Morphy solta o braço agora com o lance E5, né? Paul Morphy vai com 3 peças a menos aqui, vai atacando de uma maneira muito violenta. O Charles Mauryan só tem um lance bom e ele encontra o lance dama E8, propondo trocas. E o Paul Morphy não pode trocar de jeito nenhum, segue com dama em H4. Se você puser essa posição no Stockfish, sem ser
num servidor parrudo, ele vai dar 4 pontos de vantagem aqui para as negras, mas no Stockfish normal do chess.com vai falar que tá 1.3 de vantagem para as negras. Quer dizer, né, a vantagem já não é tão grande assim. Começou com -3, né? Veja aí o que o Polmorph vai fazendo. Mas como é que pode essa avaliação tá -1,5 com 3 peças a menos, né? Agora, a gente vai vendo aqui realmente rei exposto, peça cravada, vai ter recuperação de material daqui a pouco. Dama G6 foi jogada aqui pelo Charles Maurian. E aqui o Polmorph, na maior tranquilidade do mundo, faz o roque, traz mais uma peça aqui para o ataque. Aqui já é uma posição muito difícil de defender para o Charles Maurian. E ele faz um lance natural aqui, o lance D5, que visa trazer o bispo para o jogo, visa trazer as peças aí para o jogo. Mas aqui, de fato, o único lance seria rei F7 nessa posição. É muito difícil já de se defender. O melhor lance seria sacrificar a torre aqui, né? Por isso... Aqui a partida ela é realmente muito bonita. E depois trazer a torre para F1. E de fato aqui as brancas têm um ataque muito difícil de segurar. D5, por aí vai, né? Aqui rei G8. As pretas teriam que achar as melhores defesas para ter alguma condição de jogar. Eu sei que a continuação ela não é tão natural, né? Ela é bem artificial, com uso de computador seriam esses os melhores lances, mas mostram que aqui o poder da posição das brancas, né? E aqui os computadores consideram a posição equilibrada. Duas torres fazem frente a uma dama, o bispo faz frente ao bispo, mas as brancas têm alguns peões a mais e a questão do rei exposto faz com que as brancas ainda tenham chance de jogar essa posição. Mas aqui o Charles Maurian, lá em 1866... né, coitado, não tinha essa experiência toda, essa maturidade toda que a gente tem aí com séculos de xadrez, né? Ele faz o lance D5, ele quer trazer o bispo pro jogo, mas agora o Polmorph segue de maneira implacável. Peão por cavalo, esse lance vem com cheque, rei F7, peão por bispo, esse lance vem com cheque, rei por G7, o Polmorph continua com uma peça a menos, a verdade é essa. Né? Ele continua com uma peça a menos. Foi legal que o Charles Maurian pensou. Ele devolveu o material, simplificou, trocou um monte de peça e ainda tem uma peça a mais. Depois dessa fileira de peças que o Polmorph recuperou, ainda assim o Charles Maurian tem uma peça a mais. O problema é a continuação aqui. Ai, 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 torre F6 jogada aqui pelo Polmorph. E agora realmente complicou, né? A dama atacada não tem muitos lances bons, vamos por dama por C2, tá chegando checkmate aqui em poucos lances, né? Então aqui realmente fica já difícil, e se voltar a dama, por exemplo, dama E8, tá vindo aqui bispo H6, seguido de dama G5 e seguido de torre checkmate, né? Então realmente aqui já tá difícil, a partida seguiu com bispo F5 no desespero, o Polmorph segue claro aqui com torre por G6 cheque, e depois de H por G6, simplesmente bispo em F6 cheque, meus amigos. E nessa posição, Charles Maurian abandona aqui a partida. O amigo do Polmorph abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui o rei tá saindo, tá vindo o bispo por torre e tudo mais, né? Aqui a gente tem uma posição completamente vencedora. Uma torre ainda lutaria aqui com desgosto contra o bispo e cavalo, mas tendo uma dama a mais aqui para compensar, é realmente muito material a mais, rei exposto e tudo mais. Uma posição completamente vencedora aí para Polmorph. Assim jogava Polmorph, galera. E se você puser nos computadores, essa precisão deu tipo 97% de precisão pro Polmorph, né? Então, era o melhor que ele podia fazer, de fato, começando com um cavalo a menos, né? Então, de fato, um gênio aí. Um dos maiores, se não o maior gênio do xadrez em termos de estar à frente aí de sua época, não é isso? É isso, galera. Espero que você tenha gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!